Olá! Hoje vou falar desse livro aqui, Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, poeta barroco que está sendo leitura obrigatória da FUVEST. E se você quer passar nesse vestibular, você vai ter que ler esse pequeno livro de quase 350 páginas. Trata-se de uma edição organizada pelo professor José Miguel Wisnik, que também fez o prefácio. E ler esse prefácio faz toda a diferença porque ele contextualiza e explica muita coisa da poética de Gregório de Matos. Gregório era de uma família importante da Bahia do século XVII, um fidalgo. Nasceu em 1633 ou 36, não se tem certeza. Formou-se em Direito em Coimbra, algo que era muito comum aos rapazes brasileiros da época, e viveu muitos anos em Portugal, onde exerceu cargos bastante importantes. Gregório deve ter dado muito trabalho aos pais e para quem mais convivia com ele, porque aparentemente ele arrumava confusão onde quer que se colocasse. Arrumou problema com o rei de Portugal, teve de voltar ao Brasil em 1681, e nessa época ele foi convidado pelo arcebispo da Bahia para ser vigário-geral e tesoureiro-mor, mas logo foi desconvidado. Segundo os registros, ele se recusava a usar o hábito de religioso. E em determinada época, ele resolveu abandonar tudo e saiu pelo recôncavo baiano, virando então um cantador itinerante. Viveu ali no meio do povo. Em seus poemas, ele criticava tudo e a todos, inclusive pessoas importantes envolvidas em casos de corrupção, desmandos governamentais, e também algumas pessoas que enriqueciam e compravam títulos de nobreza para ganhar mais status. Em seus poemas ainda encontramos críticas e sátiras a descendentes de escravos com brancos a quem ele chamava de mulatos, e descendentes de índios com brancos que eram chamados caramurus, quando essas pessoas ascendiam socialmente, quando eles ganhavam alguma importância social. Ele não perdoava nada nem ninguém, e isso lhe rendeu o apelido de Boca do Inferno e a deportação a Angola. Ele só pôde voltar ao Brasil com a condição de morar em Pernambuco e não fazer mais poemas de sátiras. Isso torna até os poemas dele um pouco mais engraçados, porque ele continua fazendo as sátiras, mas ele conclui esses poemas com a expressão ponto em boca, que é como se ele estivesse avisando que, bom, eu não posso falar disso, então eu não falo mais nada. Quanto à fase literária, Gregório de Matos se insere no período barroco, aquela fase cheia de conflitos entre a espiritualidade e o pecado da carne, a vida terrena e a vida espiritual, o corpo e a alma, o céu e a terra, a culpa e o perdão. É aquela época da contra-reforma da Igreja Católica. E eu até já falei alguma coisa sobre isso no vídeo sobre os sermões da quarta-feira de cinza, do padre Antônio Vieira. E por causa desse período de contradição entre o antropocentrismo e o teocentrismo, que é o jogo entre o poder nas mãos do homem e o poder nas mãos de Deus, gera todo um tipo de poesia muito contraditória. Assim, encontramos, por exemplo, a poesia religiosa ao lado da irônico-erótica, a poesia lírica ao lado da satírica. Gregório explorou todas essas vertentes. Abusou das figuras de linguagem como antíteses e paradoxos. O Brasil passava também por muitas mudanças socioeconômicas. Portugal, que estava em crise, exigia cada vez mais dinheiro de suas colônias. O preço da cana-de-açúcar havia baixado devido à concorrência com outros países. Os imigrantes portugueses enriqueciam com o comércio, enquanto os tradicionais proprietários de terra, os nobres proprietários, entravam cada vez mais em crise. E todas essas questões serviam de tema para os poemas de Gregório de Matos. Uma curiosidade em relação a esse livro é que os poemas foram divididos em categorias. Então, inicialmente, temos a poesia de circunstância,
que se volta ali para o entorno, as circunstâncias, o dia a dia na Bahia. E entre as poesias circunstanciais encontramos as poesias satíricas e as encomiásticas, que é o contrário das primeiras, ou seja, são elogios a algumas pessoas. Quero mostrar para você a quantidade de poesias satíricas que tem nesse livro. Então aqui essa parte que eu separei com os papeizinhos em azul aqui, são todas poesias satíricas. Olha o tamanho do livro. E olha a quantidade de poesias com sátira. É a maior quantidade. Um dos poemas mais clássicos é esse que eu vou ler para vocês, que fala, são epílogos. Então ele diz assim: que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta. Numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. E é interessante também como esses poemas foram intitulados. Não foi o Gregório de Matos que deu os títulos, mas são historiadores, pesquisadores. Então, por exemplo, no começo desse poema vem esse título: Juízo anatômico dos achates que padecia o corpo da República em todos os membros e inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia. Então você percebe que é um título explicativo do poema. Temos ainda esse outro. Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha para o levar à praça, ao terreiro. E aí vai, é um soneto. Tem vários poemas bem divertidos quando nós entendemos o sentido. Olha esse, define a sua cidade. Recopilou-se o direito a quem o recopilou, com 2 Fs o explicou, por estar feito e bem feito, por bem digesto e colheito. Só com 2 Fs o expõe, e assim quem os olhos põe no trato que aqui se encerra, há de dizer que esta terra de 2 Fs se compõe. Então já vou dizer para você que um dos Fs é furtar e o outro você conclui o que seja, porque eu não posso falar aqui. Depois nós encontramos apenas 7 poesias encomiásticas, possivelmente foram poesias encomendadas por alguém, que são aquelas de elogio. Temos esse trechinho do poema ao bom governador Antônio Luiz. O herói celestial, quase divino, o maior que o seu nome e a sua fama, é esse que estás vendo, ó peregrino. Prossegue, pois, agora o teu destino, e a qualquer de que fores perguntado, dirás que o bom governo é já chegado. Em seguida tem a poesia amorosa, que se divide entre a lírica e a erótico-irônica. Nessa parte nós temos poemas muito bonitos e muito conhecidos, mas eu escolhi um trechinho desse que me lembra muito o estilo camoniano, que não por acaso era uma referência para Gregório de Matos, Luís Vaz de Camões. O título é Admirável Expressão de Amor, mandando-se lhe perguntar como passava. Também é um soneto. Aquele não sei que neste assiste, no gentil corpo e na graciosa face, não sei donde te nasce ou não te nasce, não sei onde consiste ou não consiste. E do erótico irônico não daria para ler muita coisa aqui no vídeo, mas eu encontrei um bem singelo. O título dele é A Floralva, uma dama em Pernambuco. Bela Floralva, se amor me fizesse abelha um dia, em todo o tempo estaria picando na vossa flor. E quando o vosso rigor quisesse dar-me de mão, por guardar a flor então, tão abelhudo eu andara, que em vós logo me vingara com vos meter o ferrão. E aí você interpreta as metáforas. E por fim nós chegamos à poesia religiosa, é onde fica a culpa e o pecado, a efemeridade da vida, o carpe diem. Carpe diem é aquela coisa de aproveitar o dia, e ele pode ter 2 sentidos. No barroco, a ideia é aproveite o dia para a salvação da sua alma.
Já no arcadismo, que é a próxima fase literária após o barroco, aproveite o dia enquanto você é jovem, bonito, saudável. Da poesia religiosa, eu vou trazer também 3 trechos que eu acho muito bonitos da poesia aqui do Gregório de Matos. A Jesus Cristo nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Aqui é como se ele argumentasse com Deus, dizendo que ele pecou sim, mas é que ele precisa desse perdão, porque é como se ele estivesse até fazendo um favor para Deus, que quanto mais ele pecar, mais Deus vai ter a perdoar. Mais ou menos é isso. Buscando a Cristo. A vós correndo vou, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos e por não castigar-me estáis cravados. Eu quero trazer ainda um trecho desse outro soneto que me lembra muito o sermão de quarta-feira de cinzas do Padre Antônio Vieira, até no título, No Dia de Quarta-feira de Cinzas. Que és terra, homem, e em terra has de tornar-te, te lembra hoje Deus por sua igreja. De pó te faz espelho em que se veja a vil matéria de que quis formar-te. Lembra-te, Deus, que és pó para humilhar-te, e como o teu baixel sempre fraqueja, nos mares da vaidade onde peleja, te põe à vista a terra onde salvar-te. Mais uma vez, a intenção desse vídeo foi te dar um estímulo, um incentivo para você lê-lo e ir bem aí nas suas provas de vestibular, ou então para você que gosta de ler, né, que fique como uma indicação de leitura para despertar sua curiosidade para esses poemas aí do Gregório de Matos. E fala aí para mim nos comentários que livro você já leu, que é leitura obrigatória da FUVEST. Então me despeço de vocês e até a próxima.